Olá, tudo bem? Eu sou Rafa Calcic e hoje eu vim mostrar para você como criar uma borda rendada, utilizando apenas o Estúdio Silhouette. Já com o meu estúdio aberto, eu deixei 3 opções. Essas bordas rendadas nada mais é do que a repetição de um elemento. Então, você cria o elemento e a repetição desse mesmo elemento, cria uma borda, cria uma faixa. Essa faixa é muito utilizada em caixinhas personalizadas, cestas de café da manhã, colocamos em volta dos alimentos, dos pacotinhos. Fica delicado, fica visivelmente muito bonito. Também pode ser usado como cinta para os convites de casamento, de aniversários. A primeira borda que iremos fazer será essa aqui de coração. E você sabe como fazer um coração sem pegar a imagem no Google, copiar, colar no nosso estúdio, rastrear essa imagem, você sabe, utilizando as ferramentas internas do estúdio? É simples. Do lado esquerdo da minha tela, eu tenho a ferramenta de desenho. Com a ferramenta de desenho, eu tenho a ferramenta de desenhar retângulo, a ferramenta de desenhar um retângulo de bordas arredondadas, a ferramenta de desenhar elipse e a ferramenta de desenhar um polígono regular. Eu vou utilizar a elipse. Com o Shift pressionado, eu faço um círculo. Por quê? Porque esse círculo, quando eu seguro o Shift, esse círculo fica com as dimensões todas iguais. Ele não vai ficar oval, ele vai ficar realmente um círculo bem redondinho, bem certinho. Com a minha setinha, deixa eu dar um zoom, eu vou clicar 2 vezes na minha imagem. Quando eu clico 2 vezes, aparece a edição de pontos. E eu tenho total controle da minha peça. Eu posso editar todos esses pontos. O que eu quero? Uma peça milimetricamente perfeita, com os 2 lados iguais. Então, como que eu faço isso? Na configuração da página, eu venho aqui na transparência e vou diminuir a transparência para mim ter acesso às linhas da minha base, o que me dá o maior controle do que eu vou fazer. Posso também vir em grade e mostrar a grade. Posso aqui também deixar em 100% e mostrar a grade. Agora, com a minha base já quadriculada, milimetricamente, mostrando os quadros, os centímetros, eu vou centralizar a minha peça. Eu vou pegar a minha peça, esse ícone, esse quadradinho e esta bolinha, mostra que aqui é o meio da minha peça. Então, eu vou selecionar perfeitamente certinha na risca guia. Na minha guia, eu vou utilizar essas riscas como guia. Feito isso, eu vou clicar 2 vezes na peça, o que irá abrir a edição de pontos. Então, este ponto, esse, eu consigo totalmente modificar, ó. Consigo mexer, certo? Ctrl Z para retornar. Eu vou pegar este ponto, com o Shift pressionado e a setinha de ir para baixo, eu vou para baixo. Vou parar bem ao centro. Ainda neste ponto, eu vou tornar ele canto, eu vou tornar ele um canto. Por quê? Porque eu quero mexer nele, mas eu não quero que esse se movimente. Se eu não fizer isso, a hora que eu movimentar este ponto, este daqui também se movimenta. E não é isso que eu preciso. Então, eu vou tornar esse ponto aqui um canto e vou subir esta aba. Esta aba, eu vou grudar ela aqui, ó. Pode ver que ela ficou perfeitamente entre essas 2 linhas. E isso eu vou fazer na mesma posição, perfeitamente aqui, ó. Então, a minha linha de centro, no próximo quadradinho eu encaixo, no próximo quadradinho eu encaixo. Então, esta base e esta base estão perfeitamente iguais. Então, agora eu quero fazer o bico do meu coração. Vou selecionar o ponto de baixo. E este ponto de baixo, o que eu preciso? Vou trazer ele um pouquinho para baixo
e vou também tornar ele um canto. Dessa forma, eu consigo tornar o meu círculo um coração. Olha que perfeição! Perfeitamente os lados iguais. Perfeitamente. O que eu fiz? Selecionei o meu ícone, o meu ponto de movimento e vou trazer para baixo. Vou tornar ele um canto e vou trazer aqui, ó. Notem que as duas abinhas estão perfeitamente no mesmo ponto. A linha central, o quadrado esquerdo, o quadrado direito e o quadrado esquerdo possuem os dois pontinhos, os dois para o lado de dentro, o que torna o meu coração milimetricamente perfeito. Então, eu posso novamente, na minha configuração de página, tirar a minha opção de mostrar grade. Perfeito, fiz o coração, é esse coração que eu quero trabalhar. Mas dentro da minha base, da minha imagem guia, tem um outro coração. Seria simples, eu simplesmente selecionar e duplicar, dar um deslocamento nessa imagem. Posso colocar aqui um 5, ele irá duplicar. Mesmo a ponta estando quadrada, ela não fica quadrada. O que irá danificar o meu coração, pois o meu coração de fora ele não tem a ponta arredondada, ele tem a ponta bem fininha. Então, não é isso que eu desejo. Eu vou excluir essa peça. Selecionei o meu coração. Quando pressionamos o Ctrl C e o Ctrl V, ele copia e ele cola. Quando pressionamos o Ctrl C e o Ctrl F, ele copia e ele cola exatamente no mesmo lugar. Então, é isso que nós vamos fazer. Ctrl C, Ctrl F. Colou. Eu tenho duas peças, ó. São duas peças, uma em cima da outra. Essa peça de cima, no canto superior, eu vou diminuir. Tem que ser no canto superior? Sim. Seleciono as duas peças e vou centralizar. Perfeito. É isso que eu desejo. Mas o meu coração ainda está muito grande. Posso diminuir, posso aumentar, a forma que vocês quiserem, que vocês acharem melhor, certo? Mas aqui eu tenho uma base, e essa base é essa base que está unindo os corações. Como que eu vou fazer isso? Muito simples. Com a minha ferramenta retângulo de desenho, eu vou fazer um retângulo aqui. Esse é o tamanho da base que eu desejo. Vamos agora centralizar as peças. Seleciono todas as peças, venho no canto direito e abrir a janela de transformação. Essas opções são todas as opções de transformação, mas eu só quero centralizar as peças, então eu vou centralizar. Clicando em centralizar, ela automaticamente, se precisar ir para a direita ou para a esquerda, ela vai sozinha. Centralizei a minha peça. Então, eu vou pegar o meu coração de fora, reparem que nós temos dois corações. Eu vou selecionar o meu coração de fora, o grande, e esse retângulo que eu fiz. E vou fundir. Feito isso, eu vou juntar com o coração interno e vou criar um caminho composto. Pronto, a minha peça guia está criada. Ah, mas agora como que eu vou transformar? Eu vou ter que copiar e colar, copiar e colar. Eu posso copiando, junta, cola, posso. Só que nós temos uma forma muito mais fácil, prática e rápida. Seleciono a minha peça. No canto direito da minha tela, eu tenho a opção de replicar. Segurei replicar, temos três opções aqui em cima. Eu vou clicar na replicar avançada, certo? Se eu apertar aqui, deixar essa posição selecionada, eu posso replicar aqui 30 vezes que ela vai ficar uma em cima da outra. Esta opção, ela vai de lado a lado, como se a gente estivesse somente duplicando a unidade, a peça. Esta peça, ela é avançada, então ela é personalizada. No deslocamento X, eu vou colocar o tamanho da minha peça aqui, ó. Então, minha peça tem 77,83 milímetros,
aqui eu vou colocar 77 milímetros. Pronto. No número de duplicadas, eu vou colocar 5 duplicadas. Então, pronto, repliquei. Reparem que aqui, ó, ficou sobreposta uma à outra. Então, quando eu selecionar as 5 unidades que eu desejo e apertar em fundir, que fica aqui na ferramenta de base rápida, ou aqui na nossa ferramenta de modificar, fundir. Pronto. Feito a nossa borda. Agora, uma coisa, se eu fizesse, eu vou voltar para mostrar a diferença para vocês. Se eu simplesmente aqui, ao invés de eu clicar em criar caminho composto e eu criasse somente um agrupamento, eu agrupasse, a hora que eu venho aqui em replicar, vamos colocar 3. Colocar o número 77. Repliquei e eu vou fundir, eu perco o meu elemento interno. Então, é muito importante, na hora de você juntar todas as peças, criar o caminho composto. Se você agrupar, você perde a peça de dentro, você perde o elemento que você colocou interno no seu designer, na sua arte, certo? Não é isso que nós queremos. Vamos voltar. Então, novamente, seleciono o grande, o pequeno. Vou fundir. Agora eu vou criar um caminho composto. Venho em replicar. Personalizado. O tamanho que eu tenho aqui da minha peça, eu vou diminuir um pouquinho. Aqui eu tenho 77,83. Aqui eu coloquei o deslocamento em 77. Eu vou replicar. Replicando, eu seleciono tudo. Na minha barra aqui de tarefas rápidas, eu venho em fundir ou simplesmente aqui, na minha pasta de modificação, fundir também. Pronto, tenho a minha peça pronta. Esta é uma forma, certo? Quando você quer apenas juntar o final de um elemento, o começo de um elemento. Mas agora eu quero assim, ó, uma peça todinha rendadinha. O que nós vamos fazer? No canto esquerdo da minha tela, eu tenho a opção desenhar os retângulos com as formas arredondadas, com as bordas arredondadas. Eu vou pegar um retângulo, essa peça, essa ferramenta, vou fazer um retângulo. Quando eu faço esse retângulo, aparecem essas duas bolinhas vermelhas, que elas servem para edição. Então, eu quero arredondar mais, eu quero arredondar menos, certo? Eu vou deixar bem redondinha a minha peça. É dessa forma que eu desejo. Mas a minha peça aqui embaixo é reta. Se eu duplicar essa imagem e fundir, ela não vai ficar reta embaixo. Então, o que eu vou fazer? Peguei a minha peça selecionada, vou pegar novamente a seleção de retângulo, tá? Ó, retângulo simples aqui, tá? Só o retângulo. Vou fazer o retângulo até o tamanho que eu quero. Eu quero ela em esse tamanho. Seleciono as duas peças. No canto direito da tela, na minha aba Modificar, eu seleciono Interseccionar. Pronto. Fiquei com a peça do tamanho que eu desejo. Dentro dessa peça, eu quero colocar umas gotinhas. Vou fazer um pouco diferente desse para ficar um pouco diferente. Mas é da mesma forma. Eu venho lá na minha elipse, seleciono na minha base de ferramentas de desenho a ferramenta elipse, monto uma elipse, clico 2 vezes sobre a imagem e abro os pontos de edição. Abrindo a edição de pontos, eu tenho acesso. Segurando o Shift, eu pressiono o meu ponto de acesso que eu desejo modificar,
pressiono o meu outro ponto de acesso, porque eu quero modificar as partes iguais. E vou para cima. Pronto, praticamente ficou uma gota, somente esta ponta que ainda está arredondada. E eu quero ela uma ponta bem fininha. Novamente, 2 cliques, abriu edição de pontos, vou tornar esta ponta um canto e eu posso modificar ela da forma que eu desejar, certo? Eu quero somente transformar ela numa ponta. Então, eu venho, deixa eu dar um zoom aqui, eu venho e junto as minhas abinhas de edição. Pronto, está feita a minha gotinha, que é praticamente como nós fizemos o coração, editando os pontos. Agora eu quero que esta gota, ela tenha duas irmãs mais novas. Eu vou Ctrl C e a setinha para o lado, vou diminuir e vou dar uma leve inclinação. Quando eu seguro o Shift, eu chego aos 45 graus da minha inclinação. Quando eu estou inclinando, hora que chega aos 45, é como se fosse um imã. Ele para, mas você consegue continuar, tá? A inclinar, mas eu quero assim. Então, com o Shift, a minha peça selecionada, Ctrl pressionado, setinha para o lado esquerdo, vou selecionar a peça e virar horizontalmente. Pronto. Agora, eu vou movimentar. Eu preciso que elas fiquem perfeitamente com o mesmo espaçamento. Mas aqui, ó, o espaçamento, nossa, está bem distante. Seleciono as peças, na minha aba, no canto esquerdo, no canto direito, eu venho em transformar. E aqui eu tenho a opção espaçamento. Espaçamento horizontal. Pronto, as minhas peças estão perfeitamente centralizadas. Essa aqui ficou um pouco grande. O que eu vou fazer? Vou diminuir, vou novamente centralizar. Pronto, eu tenho as minhas peças prontas. Então, agora eu vou diminuir para que elas caibam dentro da minha peça. Feito isso, agora eu quero fazer esse círculo. Forma elipse no canto desenhar, no canto esquerdo. Shift pressionado para que o círculo fique perfeitamente redondo. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Centralizar com as minhas abas aqui em cima. Só que se as minhas pecinhas, as minhas gotinhas, eu colocar centralizar junto com o meu círculo, ela vai centralizar tudo. Então, as gotinhas do lado vão juntar com a gota do meio. Não é isso que eu preciso. Então, eu vou agrupar, selecionar novamente, tirar a seleção de fora e centralizar. Pronto. Simples assim. Vou colocar ela um pouquinho para cima e é essa peça que eu desejo. Então, vou novamente desagrupar, porque se eu deixar agrupado, na hora que eu for fundir as peças, eu vou perder os meus elementos. Novamente, seleciono a peça, criar caminho composto. Criei o meu caminho composto, eu já posso vir na minha aba direita, na minha pasta de replicar, segunda opção, replicar personalizado, quero 4 elementos. Aqui eu vou pegar o tamanho que eu tenho da minha base, que é 50,83, vou diminuir, colocar somente 50, vou replicar. Repliquei, vou fundir. Posso fundir na minha barra rápida ou eu posso fundir aqui na pasta de modificar, certo? Pronto, tenho a minha nova forma. Ah, mas aqui ela ficou muito espaçada. Eu posso modificar da forma que eu quiser. Se eu modificar assim, o que vai acontecer? Eu vou perder todas as formas. Então, eu venho, 2 cliques na imagem, abriu edição de pontos, com o Shift pressionado, eu seleciono as peças que eu desejo modificar e vou modificando. Assim, a minha peça não sofreu alteração. Certo?
Pronto, estamos com mais uma peça pronta. Agora, esta peça. Deixa eu virar ela. Esta peça ela é um pouco diferente. Ela tem o formato dela um pouco mais trabalhada. E nós vamos aprender também. No canto esquerdo da minha tela, eu vou selecionar nas ferramentas de desenho o meu retângulo com as bordas arredondadas. Vou formar aqui o meu ângulo bem redondinho. Certo? Ficou bem redondinho. Vou deixar ele mais fininho. Aqui agora, seleciono ele, venho na minha aba de modificar, de replicar, perdão, e venho aqui, ó, na primeira opção, girar cópias. Eu quero que ele gire várias cópias. Pronto, girou várias cópias. Eu venho em fundir e eu tenho todas as bordinhas. Nossa, mas essa bordinha aqui, ó, ela tá bem diferente. Essa daqui tá bem pontudinha. Isso define na hora de você fazer a sua edição na sua peça. Então, eu vou colocar ela menos pontudinha, mais arredondadinha. Venho novamente, seleciono e vou utilizar a última opção. Olha lá, certo? Feito isso, vou novamente selecionar na minha base de ferramenta de desenho o meu retângulo e selecionar a parte que eu desejo que fique a base reta. Seleciono as duas peças, venho na minha pasta modificar e vou interseccionar. Pronto, eu tenho esta peça aqui. Feito isso, eu desenho, posso desenhar o que eu quiser dentro. Eu vou desenhar um círculo. Ali são 3 círculos. Ctrl e setinha para o lado, eu duplico. Vou dar zoom. Ctrl setinha para o lado, duplico. Ctrl setinha para o lado, duplico. Certo. É assim que eu quero a minha peça. É assim que eu quero a minha base. Vou utilizar numa caixinha do fundo do mar, então eu quero que tenha essas bolinhas. Perfeito. Ah, eu quero colocar aqui o símbolo, um cubo de gelo, o símbolo da neve. Você pode colocar o que você desejar. Você pode pegar também uma imagem já que você tenha somente as linhas. Você pode pegar uma imagem do Google e você pode fazer o rastreamento e colocar aqui. Pode, aí você tem que usar a sua criatividade, a sua imaginação. Eu estou apenas mostrando a forma em que utilizamos, mas você pode usar vários elementos, o elemento que você quiser. Colocou o elemento, você conseguiu fundir as peças, né? Fundir, que eu digo, criar esse caminho composto. É só ir lá e replicar a imagem. Selecionei, criei o meu caminho composto, eu venho na minha opção de replicar a imagem. Na segunda opção, eu vou colocar personalizado e eu quero aqui 4 cópias. Aqui, a minha base, ela tem 71,91 milímetros. Então, o que eu vou fazer? Colocar apenas o 71, porque eu preciso que ele seja menor para ele ficar sobreposto. Ele ficando sobreposto, eu consigo fundir as peças. Repliquei. Fundi. Pronto. Eu tenho a mesma peça.
Nossa, mas essa peça aqui, ó, ela tá bem maior aqui no canto, tá vendo embaixo? É simples, isso é somente edição. Você pode fazer da forma que você desejar, certo? Então, eu venho novamente, 2 cliques em cima da minha linha, abriu os meus pontos de edição, pressiono o Shift, mantendo pressionado, eu seleciono as peças que eu desejo modificar. E eu consigo modificar e criar da forma que eu quiser. Ah, mas aqui ela ficou, olha como ela ficou pro lado, essa daqui tá reta. Simples, você pode vir aqui, 2 cliques, pegar esta peça e tornar ela reta, tornar reta. E eu venho aqui, seleciono a ponta de baixo e vou simplesmente deixando ela reta, com apenas a minha setinha. Olha a diferença. Olha a diferença e olha a diferença. Então, isso é tudo edição, certo? O modo que você criar a primeira imagem é o modo que irá ficar todos os outros elementos. Ela é uma forma de repetição, ela é a repetição da primeira forma que você criou. Então, agora eu desejo colorir essas peças. Vamos colorir? Simples. Seleciono a peça, venho na cor, vou colorir. Essa outra peça, eu quero uma outra cor, eu quero um gradiente na peça. Coloquei um gradiente, mas aí eu quero alterar a forma do gradiente, o ângulo do gradiente. Consigo alterar? Beleza. Mas essa peça aqui, ó, eu queria usar um papel digital que eu tenho. Simples. Pego o meu papel digital. Vamos pegar este. Simples assim. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu gostei. Clica no sininho das notificações para não perder nenhuma dica como essa. Se inscreva no canal se não for inscrito. Beijinhos e tchau, tchau!